questão da Eletrobras não estava esclarecida. E aí ele falou de uma forma muito direta sobre o assunto. No Jornal Nacional, eles reverberaram isso e aí a gente pode começar a esperar que eles, como porta-vozes do mercado, eles vão se insurgir contra a revelação dessas grandes patifarias que eu vou mostrar aqui para vocês através de um voto do ministro do Tribunal de Contas da União. Vamos ver como é que foi a matéria rapidinho. O presidente Lula afirmou que possivelmente a Advocacia Geral da União vai pedir a revisão do contrato de privatização da Eletrobras. O presidente disse que o processo de venda da empresa foi errático, lesa pátria e quase uma bandidagem, e que os termos da privatização são leoninos contra o governo porque impedem que a União volte a ter controle acionário da empresa. O que revela que esse caso da Eletrobras foi uma grande falcatrua, o presidente Lula ele falou, como é que pode uma privatização possibilitar o diretor ganhar 300 mil reais, 200 mil reais da noite para o dia, uma pessoa ganhar 200 mil reais para frequentar uma reunião na Eletrobras, ou seja, foi uma patifaria sem tamanho. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, ele já tinha denunciado essa falcatrua. Ele, inclusive, numa votação que foi muito suspeita lá no Tribunal de Contas da União, eu digo suspeita pelo seguinte, porque o ministro Vital do Rego, ele disse o seguinte, olha, não dá para privatizar a Eletrobras sem que a comissão, sem que o Tribunal de Contas da União termine uma fiscalização sobre os valores da Eletrobras, para ficarem mais aferidos. Então, eu peço para suspender a sessão até que isso seja resolvido. E aí os ministros todos do Tribunal de Contas da União, eles simplesmente falam, não vamos esperar não, vamos passar aqui a caneta, vamos entregar logo a Eletrobras. Em termos mais simples, foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui o alerta que ele fez nessa votação lá no Tribunal de Contas, ministro Vital do Rego. Aqui embaixo está escrito ministro Haroldo Cedrais, mas é porque ele é o relator, o Cedrais. Quem está falando aqui é o Vital do Rego. Vamos lá. Para mim, não tem nenhum problema votar agora para eliminar ou votar no momento da votação das propostas de mérito. O problema eu tenho é não votar a preliminar, porque o verbo não deve ser conjugado no futuro. Eu vi algumas manifestações, olha, depois disso a gente está certa, depois disso a gente resolve, vamos liberar agora e depois disso. Mas não tem depois, meus amigos. Futuro é hoje. Você, depois da Eletrobras privatizada por este preço e com essas irregularidades, não há futuro. Mas se a preliminar for votada no momento da votação dos méritos, das minhas 6 ilegalidades que vou apresentar nesse processo a partir de agora, e serão subdivididas em outras tantas irregularidades e ilegalidades, inclusive a afronta constitucional, eu não tenho nenhum problema. Eu só espero que votem a preliminar hoje, porque não tem amanhã nesse processo. Gente, é impressionante. Eu vou colocar esse vídeo para vocês e a minutagem, porque é o vídeo de uma sessão oficial do Tribunal de Contas da União. E o ministro ali, ele faz um rol, né, das ilegalidades, ou seja, de falcatruas, né? E basicamente ele estava deixando implícito ali que estava uma coisa muito estranha na sessão do Tribunal de Contas da União, essa pressa toda para entregar a Eletrobras, um patrimônio do povo brasileiro, dito inclusive nas palavras iniciais do ministro Vital do Rego, antes desse trecho do vídeo aqui que eu mostrei para vocês, que nós estamos diante de um banco central independente, autônomo. Mas independente de quê? Se todos os dirigentes do Banco Central nesses últimos anos eram pessoas ligadas ao mercado financeiro, então a favor de quem que eles estavam agindo politicamente? E no final da história, essa que é a coisa mais escandalosa, todos eles passam a operar em estruturas do sistema financeiro, o sistema especulativo, é a porta giratória. Eles vêm do mundo financeiro privado, vêm para o Banco Central, estabelecem uma série de políticas de interesse dos bancos, saem do Banco Central e vão trabalhar em banco ou simplesmente abrem uma corretora e ao grupo afim, né? E a gente vai ver notícias como essas aqui nos jornais o tempo todo agora. Armínio Fraga critica embate de Lula com o BC. Equívoco e desprezo raivoso da responsabilidade fiscal. Senhor Armínio Fraga, e o pobre, a pessoa que está passando fome, e o voto que nós demos não serviu para nada? Quem manda são vocês do sistema financeiro, dos bancos? Pois bem, né? Aqui tem uma matéria que eu vou compartilhar com vocês, do meu amigo Eduardo Moreira, onde ele fez uma listagem desses últimos presidentes do Banco Central, mostrando de onde eles vieram e para onde eles foram. Ele começou aqui com
o Paulo Jiménez, que veio do Banco Mundial e depois veio para o Banco Central, foi para um grupo financeiro meridional. O Pedro Malan, que veio do Banco Mundial, passou pelo Banco Central do Brasil, depois foi para o Banco Itaú Unibanco. Tem aqui o Pércio Arida, que foi diretor da Brasil Warrant e membro do Conselho de Administração do Unibanco e depois do Banco Central foi para o Opportunity. Então, todos eles, gente, passando aqui pela porta giratória, que tem os outros ex-presidentes. Gustavo Loyola, que veio do Planibanc, passou pelo Banco Central e depois abriu uma corretora, MCM Consultores Associados, do setor financeiro. O Gustavo Franco, que era acadêmico, mas passou pelo Banco Central e aí terminou Rio Bravo Investimentos, criou uma grande corretora. Depois veio o Armínio Fraga, que veio do Jorge Soros, né, da fundação do Jorge Soros, veio para o Banco Central, depois fundou uma corretora também, nesse segmento. O Henrique Meirelles, que veio do Banco de Boston, passou pelo Banco Central, terminou no Banco Original. O Alexandre Tombini foi o único concursado, mas depois que ele passou pelo Banco Central, ele também foi para o Fundo Monetário Internacional. E, por fim, o Ilan Goldfarb, que veio do Banco Itaú, passou pelo Banco Central do Brasil, depois passou para o Fundo Monetário Internacional. Então, gente, e aí você pega no Jornal Nacional... quem é que eles escutam para criticar o Lula? Pessoas do mercado financeiro. Eles colocaram aqui o Gustavo Loyola falando, né, que olha, o Lula não tem que bater no Banco Central. O Armínio Fraga, que é outro também do setor financeiro, o Lula está batendo no Banco Central, tarará, não pode fazer isso.